Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje a nossa investigação é aqui, né? Teria que ser mais para dentro aqui do matagal, mas a gente não vai entrar, ainda mais que já escureceu. A gente já tá meio cismado, né, amor? Diz que tem até o resquício ainda da casa aí, mas a gente tá tão cismado, ainda mais uma hora dessa, é mais perigoso ainda. E como vocês disseram, se vê que não consegue chegar, não consegue entrar, faça do lado de fora, né? Ou do matagal ou da casa, que agora a gente tá bem cismado mesmo, devido a gente assim, uma atrás da outra, né? Acho que foram 3 vezes, né, amor? Foram 3 cascavel, 3 vezes, gente. Uma ainda bateu o guiso, né, para avisar, e depois a outra, né? E depois agora novamente de novo. Então, eu tô bem, só de falar eu já me arrepiei todinha, já lembro do susto que eu levei, né? Fiquei passando mal, estou passando até mal até hoje, com uma dor assim, devido ao susto que eu levei. Então a gente tem que ir com calma, porque essas emoções, essas coisas também atrapalham a gente, viu, gente? A gente fica com sequela. Então a gente tem que ir mais devagar. Nós estamos aqui hoje para fazer uma investigação onde eles falam que aparece uma mulher aqui, o espírito de uma mulher nesse local. Essa moça que eles falam que aparece aqui, ela nasceu cega, né, de nascença. E os pais eram muito bem de vida, mas não levava ela em lugar nenhum. Todos os lugares que ele saía, eles não deixavam ela em casa devido a ser cega. Ela era muito bonita, mas ela não enxergava. Então ele tinha outras filhas, outros filhos, e ela era desprezada da família, porque e ela sofria muito com isso. Ela vivia mais presa dentro do quarto, não tinha acesso a muita coisa, porque eles nem ensinavam onde estavam as coisas, né? Mas quem ajudava ela são as empregadas da casa que ajudavam, levavam as coisas, né? Porque eles eram muito ricos, mas a vergonha de ter uma filha cega para eles, nossa. E aí eu fico pensando, né? Hoje em dia, a gente pensar nisso, porque naquele tempo, se tivesse problema num filho, eles tinham vergonha. Eles não andavam com os filhos, não levavam nos locais. Isso as pessoas que eram mais, né, chique, mais rico, né? Então, e aconteceu com ela. Quando eles perceberam que a menina era cega, já ficou meio, né? Os pais já ficou meio assim, já veio, é como se estivesse vindo com defeito e tinha que encostar lá. E ela sofria muito com isso. Só de falar, a gente já está doendo. Não tem jeito, não tem como não ter emoção, não sentir. Porque ser desprezada, ser cega e ainda ser desprezada é muito duro. E aí, quando ela estava com 19 anos, e ela sabia que tinha um fazendeiro que tinha ficado viúvo e os filhos já havia casado, era um senhor de idade, e ele queria arrumar um casamento. Então eles foram até a fazenda, muito rico também, chegaram lá e perguntaram para ele, né, se ele quisesse uma moça para se casar, eles iam, podia ser com a filha dele, só que tinha um problema, a filha era cega. E aí eles apresentou a moça para ele, muito bonita, ele falou que queria sim, né, ele já era um senhor, ele falou só queria uma esposa para estar lá com ele, né, para ficar com ele, então não tinha problema dela ser cega. Então ele se casou com ela. E os pais já entregaram e disse, nossa, um alívio, já entreguei, já estou livre, né? Porque ter essa filha desse jeito aqui dentro de casa, só de falar, né? Só a gente está falando, né? Contando para vocês, é muito ruim, a gente sente assim a dor. E aí ela não queria, ela chorava o tempo todo porque ela não queria de jeito nenhum. Ela preferia ficar do jeito que ela estava presa dentro do quarto do que se casar com alguém que ela... E ela sabia que era um senhor de idade. E esse senhor trouxe ela para casa, casou, trouxe ela para casa e começou, gente, é difícil falar aqui, né, na plataforma aqui, mas usar ela de maneiras que ele, entendeu? Que ele bem entendia.
não era como esposa, mas sim como se ele fosse assim como se ela fosse assim um objeto dele. E tinha a empregada da casa que cuidava da casa, porque era aqueles casarões grandes, né? Então tinha ali as mulheres que cuidavam da casa, né? Porque o marido delas trabalhava na lida e elas cuidavam da casa, trabalhavam por esse senhor. E elas ficavam indignadas com isso, porque via o choro dela, o sofrimento dela. Então elas que levavam comida para ela, fazia de tudo ali por ela. Ainda tinha essas mulheres que cuidavam dela, né? Que era a que trabalhava na casa e tinha dó dela. Então acho que é anjo, né? De Deus na vida dela, porque ainda tinha essas pessoas que ajudavam ela. Mas apesar disso, é ele que mandava. Então ele chegava lá, fazia coisas absurdas com ela e ela já não aguentava mais. E naquele tempo tinha aqueles estojos de barbear que ele não tinha proteção dos dois lados, era colocado uma gilete, encaixado a gilete, né? E ela conseguiu achar um estojo daquele com a ajuda de uma das. Ela falou que queria um daquele lá e a mulher disse que tinha, né, no banheiro e tal, e ela sabia onde que estava, só isso que ela queria saber. E um dia, quando ele estava lá forçando ela a fazer coisas horríveis com ele, ela tinha deixado debaixo do travesseiro. Ela pegou aquele estojo e saiu batendo nele por todos os lados, né? Não posso dar detalhe. E aí foi até que cortou veia e assim vai, gente. Bastante mesmo. O que ela pôde fazer ali, que ela pôde se defender, ela fez. E ele veio a óbito, né? Infelizmente. E aquele griteiro todo, aquele piseiro todo, foram atrás para saber o que que era, né? Inclusive as mulheres que trabalhavam lá e se depararam com aquilo ali. E ela disse que ela estava só se defendendo, né? Ela não queria fazer mal, mas ela não aguentava mais sofrer. Ela não aguentava mais o que ele estava fazendo com ela. Ela sofria, ela sentia dor, é complicado. E aí, infelizmente, teve que atrás das autoridades e tudo. Por ela ser cega e pelas mulheres que trabalhavam lá defender ela, por ela se defender, porque ela estava se defendendo, ela conseguiu ali não ser presa pelo fato dela ser cega. Ela já não conseguia sair do lugar, ela estava presa já. Onde ela ficasse, ela tinha que ficar presa, porque ela não conseguia. E aí, os filhos veio, revoltados com tudo isso, quiseram a fazenda, né? Ela tinha direito porque ela casou com ele no papel, mas ela preferiu sair, arrumaram para ela uma casinha, porque ela não podia voltar para os pais já tinham desfeito dela e disse que jamais queria uma mulher que tirou a vida de outra pessoa dentro de casa. E arrumaram para ela, que também era fazenda, mas eles conseguiram para ela, que é da parte dos empregados, porque então eles conseguiram uma casa para ela. Uma casinha onde ela conseguia se movimentar e saber aqui, por exemplo, aqui é o fogão, aqui ela foi se adaptando para conseguir fazer as coisas dela. E ela preferia bem mais porque o que ela já havia sofrido na mão daquele homem era muito triste. Só que, infelizmente, um dos filhos veio aqui e provocou o desencarne dela. E isso com testemunha e tudo, que ele chegou aqui, ele parou o carro, foi lá e disse que o que ela tinha feito com o pai dele não ia ficar impune, que eles vieram atrás dela. Por mais que ela não quis nada da fazenda, abriu mão de tudo porque ela queria só um lugar para ela morar. Ele veio aqui e fez isso. E não escondeu de ninguém, tá? Porque ele tinha muito dinheiro e falou que ia ficar livre de tudo isso, mas ela não ia ficar impune porque ela provocou o desencarne do pai dele. E ela veio, né? Infelizmente, a óbito também. Faleceu nesse lugar. E aí, depois que ela faleceu aqui nessa casa, eles falam que a casa ficou assombrada. E que o espírito dela aparece aí. Isso, gente, tem muitos anos, vocês não têm ideia. E o lugar continua assombrado. Porque eles falam que aqui na beira desse matagal não vem ninguém, né? A gente chegou aqui, nem rastro aqui tem, né, amor? E olha que nós estamos bem aqui. Aqui é uma estrada, mas não tem nem rastro. Acho que só vem aqui quando eles vêm para fazer plantação, essas coisas, e não vem mais. Então, e a gente até queria chegar de dia para poder menos mostrar o lugar, né? Os resquícios lá da casa, que é bem pertinho aqui. Mas não dá, então. E a gente está aqui, gente, é para ajudar, não é para julgar, não. Então, se ela realmente aparece aqui, se é espírito dela,
precisa de ajuda, porque ela já sofreu demais. Já sofreu demais. E ela se defendeu e tudo pelo que ela vinha sofrendo, muita pressão, muito sofrimento. E o filho não deixou barato, né? Mas quem é nós, né, para julgar? O importante aqui é ajudar o espírito que está sofrendo aqui, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, o importante é ajudar o espírito. Nós vamos passar o K2, se der presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Consegue se aproximar? Por favor, a gente quer ajudar. Tem presença de espírito aqui? Ó, Deu sinal, deu sinal. Ai. Não adianta nós há tantos anos fazendo investigação, mas cada investigação é uma emoção, gente. Deu sinal. quando a gente vê o sinal, Vamos pegar já o Spirit Box, amor? Já vamos iniciar e oferecer ajuda. Deixa eu começar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. E você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o Anjo Mentor aqui para ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Tá chorando? Por que você tá chorando? Chorou. Eu vi. Eu vi. O que você viu? A minha A luz. Hum, Por isso que você chorou? E qual é o seu nome? Maria. Maria. É Maria? Entendi certo? Sim. Sim, é Maria. Maria, o nome dela. Ô Maria, você viu a luz e você chorou. Deixa eu perguntar para você. Você é a moça que faleceu aqui e que você, quando estava encarnada, você era cega. Sim. Ah, meu Deus. Era assim. Eu fico emocionada de você falar que você viu. Por isso que você chorou, porque você viu a luz. E ela era uma moça, quando encarnada, cega, gente. Tô emocionada. Tô muito emocionada. Desculpa aí. E a gente fica muito feliz. Maria, sinto muito por você estar aqui nesse local. Disseram para nós que foi o filho do seu marido que provocou seu desencarne. É isso mesmo? É. Olha,
ele diz que fez isso com você porque você provocou o desencarne do pai dele. E eu gostaria de saber também se é verdade, se você puder responder. Foi. Então, você provocou o desencarne do pai dele, a gente ficou sabendo que foi em defesa, né? Porque ele fazia coisas com você horríveis. E você já não aguentava mais e para se defender, você acabou fazendo isso e ele veio a óbito. O filho não conformado, você veio morar aqui, né? Deixou a fazenda para ele, deixou tudo, veio morar aqui, aonde arrumaram para você uma casa, para você se adaptar, porque seus pais não queriam você de volta. E ele veio até aqui fazer isso. Isso que eu falei, tudo é verdade, Maria? Você pode confirmar para mim? Sim. Sim. Então é verdade. É verdade. Você vivia numa mansão, né? Tanto quando você estava morando com seu pai, que seus pais eram muito ricos, como com esse senhor também, que era um fazendeiro muito rico, né? Onde seu pai entregou para esse fazendeiro você, sendo uma moça linda, mas ele não queria você, porque ele não aceitava, né? A sua deficiência, e ela simplesmente entregou para esse homem, e esse homem fazia coisas horríveis com você. Né? Não vou perguntar o que, porque não convém você falar que o que ele fazia com você, né? Agora, direto. Viu? Isso. Não vou falar o nome aqui, tá, gente? Não pode. Mas ela falou aqui o que ele fez. Se não puder falar também, você corta, né? Não sei, acho que não pode falar essa palavra aqui, né? No YouTube. Mas, olha, ela falou, gente. Olha, que sofrimento, né? Diz que ele tinha, assim, umas fantasias. É que não tem como falar as coisas aqui, né, gente? A gente sabe certinho o que aconteceu, com detalhes. Umas fantasias horríveis. E ele usava você como um objeto para ir lá e realizar aquelas coisas horríveis que ele. Era isso mesmo, né? Pela maneira que você falou aí. Sim. Sim. Sinto muito, Maria. Maria, você pode falar para mim, não sei se você consegue lembrar, o ano que você desencarnou aqui? É que é minha curiosidade saber quanto tempo você tem aqui, porque falaram para nós que isso aconteceu há muitos anos, mas não sei o ano. Gostaria muito de saber. Nossa. Não sei. Ela não sabe, também não vai lembrar, né? Tanta coisa, né? Aconteceu com ela, tadinha. Os seus pais, eles eram, porque falaram para nós, mas a confirmação vem do espírito. Eles eram realmente pessoas ruins para você, os seus pais? Era. Você tinha irmãos, irmãs, né? E eles, seus irmãos, suas irmãs também? Era ruim para você? Ah, tinha vergonha. Eles não era, os seus irmãos não eram ruins para você, mas tinha vergonha. Isso. Nossa, eu sinto muito, tá? Sinto até pela pergunta que eu fiz, né? Triste, né? Um nome tão bonito, né, Maria? É o nome da minha mãe, minha mentora. Acho esse nome muito lindo. E sofro também com você de saber que
que você ainda está aqui, que você ainda está sofrendo, que eu não sei, né? O motivo deve ser porque você acabou provocando o desencarne, mas eu digo que como foi em defesa, foi, né? E você tem arrependimento de ter feito isso com ele? De ter provocado o desencarne desse homem? Mesmo ele fazendo tudo isso com você? Sim. Sim. Você chorou foi de emoção? Porque você conseguiu enxergar a luz? Você sabe que agora, para o caminho que você vai, agora você vai enxergar. Você vai ver a luz, você vai sair da escuridão. Você consegue entender o que eu estou te falando? Que você vai enxergar? Sim. Sim. Como você se sente, Maria? Feliz. Tá feliz. Eu também estou muito feliz, tá? De poder estar aqui te ajudando. E de saber, né? Eu ouvi todo o relato da sua vida por 40, não sei, acho que quase uma hora, né, amor? Para saber tudo o que aconteceu. Eu resumi aqui para falar para os nossos seguidores, né? Porque tem coisas que eu nem posso falar e porque também ia demorar muito se eu ficasse dizendo as palavras tudo em código, né? Mas eles já entenderam o que aconteceu com você. E o importante aqui, Maria, é ajudar você, tá? A você sair desse lugar, a você pegar seu caminho de luz, sair daqui e fazer a passagem. Desculpa, gente, estou emocionada, não sei nem o que. Tadinha. É porque ela falou que viu a luz. Olha, imagina, é um espírito. Mas quando em vida ela não enxergava. Rose. Sim, pode falar, Maria. Tudo que você quiser falar, você pode falar. Você. Sim, você ajuda? Nós estamos aqui para ajudar. Você quer pedir perdão? Para Deus. Isso, Maria, é isso mesmo. Né? Como você se arrependeu e também perdoar, né? Tudo que fizeram com você. Tanto os seus pais, como seu marido, como o filho dele, todo o mal que causaram para você. Você perdoa? Sim. Sim, ela perdoa. É um espírito bom, gente. Um espírito bom que quer sair daqui desse sofrimento. Nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir o seu caminho em paz. É só um símbolo, tá, Maria? Posso deixar? Sim. Então a gente vai deixar, tá bom? E como você disse que viu a luz, né? A gente fica muito feliz. Tenho certeza que também você está vendo a luz aqui do anjo da mentora que está ao nosso lado. Sim. Isso, e são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda a glória. Segue seu caminho, Maria, segue em paz, e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue o anjo e a mentora. Ai, que dó. Doeu o coração. Segue seu caminho, Maria. Meus amigos, agora a gente vai ajudar, né, a Maria. A gente ficou bastante emocionado com tudo que aconteceu com ela,
por ela poder enxergar a luz, né? A gente ficou bastante emocionado mesmo. Espero que eu tenha conduzido certinho aí a investigação, porque é muita emoção, né? Vamos ajudar ela em oração? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Maria, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né? Se a Maria conseguiu fazer a passagem. Sim, agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.